Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que você está ouvindo. Faz muito tempo que eu não posto vídeo, né, desse Sermão do Monte. E eu tinha planejado fazer tudo de uma vezada só. Até cuspi aqui. Bebi água agora. E o que aconteceu? À medida que a gente vai estudando, o sermão vai ficando maior, mais amplo, né? Você procura responder algumas perguntas e percebe que a resposta é maior do que você esperava. E isso atrasou um pouco o sermão, mas estamos aqui para a gente ler o Sermão do Monte. Bom, tem algumas fichas aqui que vão me ajudar, porque realmente é muita coisa. Estou aqui com a minha Bíblia ACF, ACF que vocês já viram o review no canal, cheia de rabiscos. Olha como tá bonita. Fica bonita a Bíblia, tá, irmão? Vou falar para vocês que fica muito bonita ela rabiscada. Porque você não rabisca dentro do texto, você rabisca nas bordas, né? E na verdade não é rabisco, são anotações. Bom, então a gente vai fazer alguns vídeos de sequência a respeito do Sermão do Monte para entender cada ponto dele. Cada ponto é importante entender. Vou falar para vocês, se vocês não entenderem os pontos separados, vocês provavelmente não vão absorver tudo que Jesus tinha. Né? E é claro, eu não vou conseguir trazer isso de forma exaustiva, tá, irmãos? Não vou conseguir. Eu acho que ninguém consegue. Ninguém consegue, porque é muita coisa. Então a gente vai focar no texto escrito, no seu referencial do Antigo Testamento e no que ele está ensinando para os ouvintes, para os fariseus e para a gente. Tá bom? Vamos tentar aproveitar o máximo do que dá aqui sem estender muito. Né? Eu tenho aí 20 minutos, né, em cada parte. Vou tentar aproveitar o máximo disso. A primeira parte talvez até seja um pouco menor. Se for menor, eu vou deixar menor. Uma introdução da segunda parte do Sermão do Monte. Né? Então a gente viu no primeiro capítulo o início do Sermão do Monte, né? do versículo 1 até o versículo 16. E aí Jesus traz as bem-aventuranças e termina falando a respeito de quem são os cristãos. Quem são os seus seguidores, quem são os seus discípulos, né? Vós sois luz do mundo, tal. Tudo isso já falou no último vídeo a respeito do Sermão do Monte. Agora ele vai começar a expor o problema dos fariseus, né? Não só dos fariseus, mas dos mestres ali, né? Mesmo citando, eu não sei se ele cita agora, acho que ele não cita, né? Ele cita assim, os fariseus, mesmo citando eles aqui. Nós podemos entender que ele está falando de toda a liderança religiosa ali que cometia esses erros, tá? E aí ele vai citar alguns pontos da lei e vai nos corrigir a respeito, né? Vai nos ensinar, no caso, porque nós estamos aprendendo, estamos distante demais, enquanto corrige os mestres daquela época e as pessoas que ouviam os mestres. Se ouvia alguém ensinando errado, você aprendia errado, né? Jesus então está dando uma aula aqui da lei e da tradição dos fariseus. É isso que acontece. Mas antes de chegar na lei propriamente dita, Jesus precisa definir algumas coisas a respeito da própria lei. E é nesse ponto que a gente começa. A gente vai do versículo 17 até o 20. Né? Esse é o primeiro vídeo. Está até aqui, eu achei que eu não tinha escrito, mas está aqui. É o primeiro vídeo. Jesus e a importância da lei. Então, versículo 17 diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, que era o que os fariseus faziam, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exercer dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí depois ele começa para as leis. Isso vai ser nos próximos vídeos aí. Mas tem umas coisas importantes aqui. A primeira parte, não julgueis que vim destruir a lei e os profetas. Então não imaginem, Jesus falando, não imaginem que eu vim abolir tudo que eles falaram. É isso. Não tinha como destruir os profetas, que eles já tinham morrido. Então aqui ele está falando do ensino, da doutrina. Ele está dizendo, olha, não achem que tudo que eu estou ensinando vai contra a lei ou contra os profetas.
não vai contra a lei. E eu não vim acabar com a lei, nem com o que os profetas ensinavam. Os profetas também ensinavam parte da lei. Tudo que eles diziam a respeito da santidade era o cumprimento da lei. A santidade na Bíblia é a obediência a Deus. E como é que você obedece a Deus? Conhecendo a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A lei. É isso. Por isso que há a lei na profecia, a lei em Salmo, a lei no Pentateuco, a lei na Bíblia inteira. Né? Então, Jesus está falando, olha, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então, há dois pontos importantes nesse versículo 17. Deixa eu sentar direitinho aqui. Jesus não veio destruir. Por que ele não veio destruir? Porque o seu ensino era recheado de lei, da vontade de Deus. O ensino de Jesus refletia o Antigo Testamento. Então ele não estava destruindo, ele estava ensinando o Antigo Testamento. E não havia outra palavra de Deus para ensinar além do Antigo Testamento. Essa era a palavra de Deus na época de Jesus. Então, obviamente, ele não veio acabar com o que está escrito lá. Né? Tudo está valendo. Está valendo em qual sentido? Aí a gente vai entender, Paulo ensina muito isso. Né? Está valendo no sentido de que a lei manifesta a vontade de Deus. E a gente tem que cumprir a vontade de Deus. Quando vocês ouvem o rapaz lá na frente da igreja falando, olha, busquem a vontade de Deus, o que vocês imaginam que seja? A vontade de Deus é a lei, os ensinos que estão na lei. Esta é a vontade de Deus. Ele está dizendo, não vim destruir a vontade de Deus revelada na Bíblia, a Bíblia de Jesus, Antigo Testamento. Né? Então, essa é a primeira parte. A lei nunca morreu nesse caso. Ela só nunca conseguiu salvar as pessoas. Ela nunca conseguiu justificar, falar, não, fulano de tal foi salvo porque ele cumpriu toda a lei direitinho. Nunca foi desse jeito, porque eles não conseguiam cumprir. Eles erravam. O próprio sacrifício que tinha que ser feito era uma resposta a essa pergunta. Por que sacrificavam? Porque pecavam. E se pecavam, precisavam da graça de Deus para ser perdoados, assim como nós precisamos. Mas não significa que eles não continuavam tentando cumprir a lei de Deus. Eles continuavam tentando. Era necessário cumprir a lei de Deus. Né? Inclusive, para ser abençoado por Deus, é necessário obedecer a Deus. Não pense que você, desobediente, vai ser abençoado por Deus. Não vai. Até hoje, você não vai ser abençoado por Deus desobedecendo a Deus. Não tem como isso acontecer. Sabe por que não tem como acontecer? O pecado não deixa Deus te abençoar. É claro que ele pode. O negócio é que ele não quer. É isso, entende? E se ele não quer, ele não vai. O pecado é justamente ir contra a vontade de Deus. Então, um desobediente da lei, nesse caso também, dos ensinos, hoje nós temos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós temos muito material. Um rebelde a respeito do ensino da Bíblia, ele está indo contra a vontade de Deus. Né? E lógico, ele não vai ser abençoado por Deus. Deus pode abençoá-lo castigando ele, para que ele se arrependa e creia no Evangelho e cumpra a vontade de Deus. Mas ele não vai ser abençoado sendo um desobediente, um rebelde. Não é abençoado nesse caso. Então, nesse sentido, a lei continua valendo para que nós possamos obedecer à vontade de Deus. Claro, isso envolve um monte de questões que eu não vou falar agora porque o tempo é curto, mas nós precisamos obedecer à lei. Por exemplo, algumas pessoas vão dizer que não existe mais lei, que a lei não está valendo. Você acha mesmo que a lei não está valendo? Tá. Então amaldiçoa o seu Deus e tenta continuar a viver. Isso é óbvio, eu não posso amaldiçoar Deus. Beleza, mas essa é a primeira lei. Esse é o primeiro mandamento. Então, você tem que obedecer. Agora, amaldiçoa seus pais, a sua mãe, não honra eles para você ver o que vai acontecer. E muita gente faz isso, né? Não honra pai e mãe. Então isso mostra, irmãos, que a lei, ela está valendo, ela está ativa e ela está julgando muitos cristãos. Entenderam? Então a lei não existe, beleza. Então você pode fazer o que a lei não manda fazer. Vamos lá. Então você pode fazer o que a lei proíbe fazer, vai lá e adultera para você ver o que vai acontecer. Ué, mas o que tem a ver adultério com a lei? É lei. Não adulterarás.
Vai lá e mata. Vai lá e mata para você ver. O que vai acontecer com você? Vai ser julgado. Então a lei de Deus nunca morreu. Nunca morreu. Ela vai continuar para sempre. Eu só tenho dúvida, e eu vou deixar vocês respondendo no comentário, se no céu precisaremos de uma lei para obedecer, né? De uma lei escrita. Eu acho que nós vamos ter a lei escrita no nosso coração. É algo de uma forma muito maior do que acontece hoje. Mas eu vou deixar isso aí para os comentários de vocês, né? Então, Jesus não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir. O que significa veio cumprir? Vocês já viram Romanos dizendo, eu não vou abrir porque o texto que nós temos 10 minutos e não estava no texto aqui para me fazer. Vocês lembram que Paulo fala que Jesus cumpriu toda a lei? Em qual sentido? Vamos falar de pactos, né? ou de aliança. A aliança da lei, a aliança das obras, lá no Éden com Adão, exigia que Adão obedecesse a Deus e não caísse em tentação, nesse caso a tentação da serpente, né? É uma aliança de obediência, você tem que obedecer para o resultado ser positivo. Se você não obedecer, o resultado é negativo. Ele caiu, ele não obedeceu a Deus. A lei para Adão era aquela, né? Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a lei, eles falharam. Jesus, diferente modo, ele veio e cumpriu toda a lei. Jesus foi a única pessoa que morreu sem pecar. E o que é morrer sem pecar nesse sentido? Morrer obedecendo tudo que Deus manda fazer. Então, nesse caso, Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. E por ele ter cumprido a lei, ele pôde garantir para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que creem nele, a salvação. Então, na aliança da graça, nós somos salvos pela obediência e não pela graça exatamente, né? Aliás, as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos salvos pela graça de Deus, porque Deus quis nos salvar em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela obediência de Cristo, em ter morrido sem pecado para nos comprar. É isso, entende? Essa é a aliança da graça. E por isso que no versículo 17 ele veio cumprir as leis. Para ele conseguir nos salvar, ele teria que morrer sem pecado. E foi isso que ele fez, tá? Então nós não somos salvos pela nossa obediência, mas pela obediência do próprio Jesus. Ele morreu como um servo obediente a Deus. Nesse caso, o que Jesus obedeceu, senão a lei, a vontade de Deus. Então, esse é o versículo 17. É grande a explicação? Sim, né? Sim, é grande. E o próximo ponto já é bem mais fácil de entender. Versículo 18, minhas fitinhas estão caindo. Eu não gosto das fitinhas caindo. Versículo 18 é bem mais fácil de entender agora, né? Diz o seguinte, ó. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota nem o tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. É aí que entra a questão, né? Sem que tudo seja cumprido, qual tudo seja cumprido? Muito provavelmente a vinda de Jesus, a consumação do tempo. Quando o Novo Testamento fala desse tudo, ou do fim das coisas, ou enfim, ele geralmente está falando sobre a consumação dos séculos, que é a vinda de Jesus para julgar o seu povo, né? Seu povo será salvo e o outro não será salvo. Isso não significa que no céu nós vamos pecar, não. Significa que no céu nós nem vamos precisar de lei. Nós vamos ser totalmente transformados, né? Assim como o texto vai falar aqui da ressurreição, aliás, foi em outro vídeo que eu falei sobre isso. Então não é que no céu nós vamos pecar, é que no céu não vai haver esse sentimento, não vai existir essa possibilidade, sabe? E se ela aparecer, nós não vamos querer. Mas a Bíblia fala que não vai aparecer, tá, irmãos? A Bíblia fala que não vai aparecer. Então, enquanto isso não acontecer, é a lei de Deus quem manda. É ela que direciona, é ela que nos corrige, é ela. É por isso que Jesus fala no versículo 18, que em verdade vos digo que até que o céu ou a terra passem, algo que vai acontecer na vinda de Jesus, nenhum jota, nenhum tio jamais passará da lei.
sem que tudo seja cumprido. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Interessante que aqui ele ainda considera que essa pessoa seja salva, né? Ele ainda considera que seja salva. Ou seja, você vai ser chamado de menor no reino dos céus. Aí a gente tem aquele ponto, né? Ele pode estar falando ao reino dos céus da sua vinda, ou hoje ao reino dos céus. Mas eu acredito, agora vai entrar a minha opinião, que aqui seja no céu, tá? A gente não pode definir que alguém vai para o inferno porque hoje ensina errado. Só Deus vai definir isso. É certo que um herege, alguém que distorce as escrituras, não é salvo. Mas ele não ensina nada certo também. Ele pode disfarçar uma coisinha ou outra, mas o fundamento todo é errado. Aqui Jesus está falando de alguém que ainda ensina, mas ensina errado. Propositalmente errado, né? Aquele, porém, que cumprir, então veja aqui a opção, o primeiro ponto, aquele que cumprir e ensinar a obedecer também, será chamado grande no reino dos céus. Isso talvez não muda a vida da gente no reino dos céus, né? Não, talvez, você é muito melhor você entrar como o pequeno do reino do céu do que você não entrar no reino do céu. Esta é a verdade. Mas ainda assim nós precisamos obedecer a Jesus. E a ideia dele é que nós cumpramos e ensinamos a vontade de Deus, tá? Versículo 20, só para terminar, para instruir aqueles que estavam ouvindo, né? Eles tinham ouvido todo mundo fazer errado, eles faziam errado, talvez, o texto não fala, mas provavelmente eles faziam errado, porque quando alguém aprende errado, dificilmente sozinho ele chega à conclusão de que aquilo está errado. É preciso alguém vir e ajudar, né? A gente está aqui tentando fazer isso. Eu aprendo com os livros e com outros teólogos e venho aqui fazer a mesma coisa com vocês, né? Sozinho eu não iria conseguir. Sem livros, sem aulas, sem teologia, de pessoas que sabem mais do que eu não ia conseguir fazer nada e nem perceber. Tanto que antes de ser alcançado pelo Evangelho, eu cometia pecados que eu não pensava que era pecado. Para mim era tudo natural. Então é necessário que a gente aprenda. Nesse caso aqui, se a nossa justiça, agora nós que sabemos, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. A nossa justiça não tem que ser igual a dos fariseus. Percebe? Ela tem que exceder. Por que ela tem que exceder? A gente vai ver isso nos próximos vídeos. Mas dá para garantir, não, dá para avisar agora que os fariseus não eram santos. Eles não eram justos, nem santos. Não eram, eles pareciam isso. A maioria dos fariseus, para não dizer todos, porque eu não posso dizer que eram todos assim, fingiam ser crentes para lucrar, para ser adorados, para alcançar vantagens. Eles pareciam ser santos, eles não eram santos. Veja o vídeo que foi gravado a respeito de Marcos, né, onde eu falo um pouco mais sobre isso. Então nós não temos que parecer com os fariseus, não. Nós não temos que conhecer a lei toda, não. Nós temos que ter a nossa justiça como superior à dos fariseus. Por que superior? Porque nós vamos obedecer a Deus e não obedecer aquilo que a gente acha que Deus quer. Esta é a questão. Os fariseus faziam exatamente isso. Eles criavam as suas próprias leis e eles obedeciam às suas leis, querendo parecer obedientes à lei de Deus. Eles fingiam ser crentes, era isso. Se nós não formos superiores a isso, não é que nós vamos ser chamados pequenos no reino dos céus. É que nós nem vamos para o céu. É isso. Então a nossa justiça aqui como um sinônimo de obediência, né? De uma vida justa. Uma vida justa, irmãos, não é uma vida onde você dá comida aos pobres, né? Não é uma vida onde você paga o seu funcionário do jeito certo. Né? Não, é justo eu colaborar com o canal. Não é isso que é ser justo. Ser justo é ser totalmente correto. É ser correto. Mas não é ser correto para alcançar alguma coisa. Não é ser correto para parecer ser correto. É ser correto porque você é correto. Eu sou justo porque eu aprendi assim. Eu não estou dizendo que eu sou totalmente justo. Eu só estou citando um exemplo. Eu sou justo porque eu sou justo.
Eu tenho que fazer do jeito certo, eu faço do jeito certo. É por isso, entende, irmãos? Ou, para a gente ser mais bíblico, né? Eu sou justo para glorificar a Deus e não a mim mesmo, que é o que os fariseus, os escribas faziam aqui no nosso texto. A gente vai ver à medida que o texto continua, beleza? Então eu vou pausar por aqui. Se você gostou do vídeo, da nossa leitura, nós lemos 1, 2, 3, 4 versos. 4 versos. E a gente vai entrar agora na parte mais pesada. A parte mais pesada é composta por outros 6 pontos, né? Ó, Jesus e a lei sobre o assassinato, a lei sobre o adultério, a lei sobre o divórcio, sobre os juramentos, sobre a justiça e sobre o amor ao próximo. Cada lei dessa vai ser lida no Antigo Testamento e compreendida nas palavras de Jesus aqui. Então vai ser um pouco maior o nosso estudo. Se não dá para gravar tudo hoje, eu vou gravando à medida que o vídeo vai saindo, tá bom? Se gostaram do vídeo, curta o vídeo, comentem aqui embaixo. Sejam membros do canal, vai ter mais vídeos lá na área de membros, para você ter muitos vídeos lá. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Palavra dos Enxames. Tchau!